Eu passo, então, a palavra ao doutor Pedro Celso Antonieto para também, por 10 minutos, fazer a exposição, representante do MAPA. Senhoras, senhores, senadora Amélia, muito obrigado pela oportunidade. Senhores senadores, eu quero falar muito pouco aqui, porque a minha ministra, eu tenho certeza que ela vai ter muito prazer em vir aqui, à casa de origem dela, e que hoje ela está viajando com a nossa presidente, e por isso ela não pôde estar presente. Mas esse assunto é um assunto bastante interessante e bastante palpitante dentro do nosso ministério, e que nossa ministra tem nos recomendado com bastante severidade, até ela é muito exigente nesse negócio, de nos fazer com que a gente melhore a condição e melhore a situação social do nosso agricultor. Isso ela vem dizendo desde o dia em que ela tomou posse, do discurso de posse dela. Ela vem nos dizendo que ela quer melhorar a situação social, transferir de classes sociais mais baixas para melhor, uma classe social mais abastada e de melhor rendimento no meio rural. Essa atividade vai muito além daquilo que nós fazemos normalmente, que é assistência técnica, extensão rural, extensão no meio rural. Isso passa principalmente por uma atividade de assistência, previdência, escolaridade e uma série de outras coisas. Porque, queiram ou não, quem nos manda hoje são as mulheres. E se você não colocar no meio rural alguma coisa que possa ser atrativo para o filho do agricultor permanecer e trazer, morar com a sua futura esposa no meio rural, eles já identificaram algumas necessidades e, principalmente, não querer que os filhos fiquem dentro dos ônibus sendo transportados. Ao invés de levar uma professora, você traz 30 alunos para a cidade para estudar. Esse tipo de coisa, nossa ministra já está bem sensibilizada, nos prometeu que vai falar com o ministro da Educação do que se pode fazer em termos de núcleos estudantis para não fazer esse transporte mais das 30 crianças dentro de ônibus e sim levar uma professora lá, que ficaria muito mais fácil, como já foi um tempo. Outra atividade também que nós temos feito com bastante e que temos começado já está bem assentado no papel. Nossa ministra, quando aqui estiver, ela vai falar isso com números detalhados para os senhores. É o que nós estamos tratando da organização da família de um modo geral, e é o que nós temos feito. Se nós não tratarmos da organização da família e organizarmos a propriedade, porque nós estamos preocupados com aqueles produtores tradicionais em que os filhos já estão na fase do casamento e saindo de casa, e não daquele que está sem discriminação nenhuma de tamanho e nenhuma ordem. Organizar essa produção para eles significa fazer com que eles não minimize o risco da produção, tirá-los daquilo que sempre foi o hábito da monocultura, que eles tenham pelo menos um cheque mensal para comprar o sal e o sapato, que é aquilo que eles não podem produzir dentro de casa. Esse tipo de atividade faz com que eles tenham mensalmente alguma renda, e a monocultura não lhe oferece esse tipo de coisa. Uma monocultura faz com que o agricultor, depois de um ano, ele pode ter uma frustração, mesmo que a produção seja bastante grande, bastante promissora, em termos de oferta do seu produto e o seu rendimento bastante baixo. Então, essa diversidade e ocupação de mão de obra da família como um todo, dentro da propriedade, durante o ano inteiro, inclusive levando as condições de pequenas indústrias para serem para a transformação desse produto no meio rural, com indicação geográfica, com colocações de origem. Isso faz com que os próprios agricultores passem a consumir de preferência para aquilo que é produzido na sua região. O que tem sido feito hoje na aquisição de alimentos para as escolas, para hospitais e para restaurantes comunitários. Esse tipo de coisa, a nossa ministra tem nos feito bastante recomendação e que nós estamos
trabalhando firmemente para que os nossos agricultores melhorem essa condição de vida. Eles tenham oportunidade não só de trabalhar, mas também que tenham uma atividade social no seu meio. Nós não conseguimos segurar no meio rural se nós não tivermos um mínimo de qualidade de vida, inclusive para os nossos técnicos. Nós fazemos capacitação, levamos os técnicos, e da mesma forma como ele capacita, ele vem embora, ele traz junto a capacitação, se ele não estiver no meio, no dia a dia, não for uma assistência técnica continuada. Esse tipo de coisa é muito preocupante. Porque se você não deixa a sua marca fechando ciclos dentro da agricultura, nós não temos sucesso algum no meio agrícola. Eles são bastante dóceis, muito fácil de trabalhar com eles, mas eles são muito habituados a dizer: meu pai fez assim e assim vai ser feito. Nós temos que mudar e mostrar para eles que eles podem fazer tudo aquilo que o pai fazia com melhor condição, melhor qualidade, trabalhando menos. Nós temos alguns núcleos já implantados que têm feito bastante sucesso, inclusive uma no Rio Grande do Sul, na Granja Ortiz, que nós conseguimos, do mesmo animal, no mesmo período de ordenha, aumentar 30% da produção, sem mexer em absolutamente nada, a não ser no trato animal e no manejo. Todos nós sabemos que quem ordenha as vacas pela manhã são as mulheres, que os homens já vai direto para a roça. E ela levanta às 5 da manhã, 4h30 para ordenhar a vaca. É uma das coisas que nós estamos orientando: não faça isso. Levante às 7, durma um pouco mais. Porque o primeiro pastejo do animal, com calma, tranquilo, e que ele venha ruminar no lugar quando está sendo ordenhado, aumenta só ali em 15% a ordenha. É um negócio muito interessante. A FAO hoje já está escrevendo. Eles ficaram tão impressionados, a FAO, que pegou o nosso case e está escrevendo, e já será publicado este ano, no livro da FAO 2015, essa nossa experiência, determinada pela nossa ministra, de recomendando como... Não está escrito em lugar nenhum ainda, senador, esse tipo de coisa. E isso vai ser com detalhe, a hora que o senhor precisar. No seu estado já temos um núcleo próximo para ser implantado. É curioso porque minha mãe, por exemplo, eles acordavam e ela sabe conta. Às vezes tinha um baile na fazenda, mas independente da hora que terminasse o baile, 5 horas da manhã tinha que estar lá ordenhando as vacas, né? Então, e eu me surpreendo dizendo que se fosse às 7... já daria para dormir um pouquinho. A produtividade seria maior. Seria maior. Isso, porque ela já vem mais calma e não estressada. Já ela vem, ao invés de ela vir com interesse de pastejo, ela vem com interesse de... ela já vem ruminar aquilo que ela pastejou, ela vem ruminar no estábulo onde ela vai ser ordenhada. Então, isso facilita muito. É um negócio extremamente simples, é observação. Por isso, nós não estamos chamando programa disso ou programa daquilo. Nós chamamos isso de filosofia de produção, porque não eliminamos ninguém desse meio, nem o produtor, nem o tamanho, nem nada, e nem o que ele queira produzir. Nós vamos organizar essa produção. Qual é a finalidade nossa? A partir do instante em que nós temos uma produção organizada, nós podemos orientá-los para a compra coletiva, para a venda coletiva. Isso nós estamos levando para que eles decidam criar a sua associação e criar a sua cooperativa. Nós não podemos induzi-los. Eles têm que se identificar nesse tipo de coisa. E não tendo produção, não existe cooperativa, não existe associação. Eles têm que se associar em torno de alguma coisa, de um interesse comum. Esse interesse comum nós estamos criando para eles o que é, identificando que eles podem eliminar uma série de passos entre eles e o consumidor, fazendo diretamente através das suas associações e cooperativas. Esse tipo de coisa tem encantado a nossa ministra, ela está firmemente, e eu vou deixar de falar um pouco, porque eu tenho certeza que minha ministra vai ficar
muito feliz de vir aqui falando nessa comissão para os senhores, que são todos ligados à terra, ligados à produção. Muito obrigado, senhores, pela oportunidade. Estamos no Ministério sempre à disposição, sempre com muito prazer. Doutor Pedro Celso Antonietto, coordenador do Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural do MAPA, muito obrigada pela didática exposição feita por Vossa Excelência e antecipar que no dia 10 do mês de julho, na cidade de Ijuí, faremos um ciclo de debates desta comissão, numa sexta-feira, a partir das 14 horas, no auditório da Unijuí, um auditório bastante grande, para debater toda a cadeia produtiva do leite. E aquela região noroeste do Rio Grande do Sul é uma região que o senhor conhece, é uma região que é marcadamente produção de leite, mas é preciso, dentro dessa lógica de mais tecnologia, de pequenas iniciativas de manejo, de gerenciamento da produção, obter uma lucratividade e um resultado melhor. Eu percebi, quando estive lá, no caso específico do leite, que, às vezes, por falta de orientação, o produtor de leite perdia a ração, a silagem, por não fazer a compactação do silo, entrando ar, estragando, deteriorando e comprometendo também, fermentando. Então, isso provoca um problema também e a economicidade, a perda daquele silo, que é muito importante, especialmente no frio, na região fria, é preciso ter. No caso do leite, a vaca está permanentemente comendo, ela precisa se alimentar para produzir o leite. Então, é preciso, na alimentação, um cuidado especial. Então, todo dentro dessa lógica, dessa filosofia que fala aí o doutor Pedro Celso. Senador José Medeiros. Senhora presidente Ana Amélia, a senhora veja a importância dessa comissão, senador Moca, e os debates que hoje começam. Com certeza, algumas propriedades amanhã já vão estar tendo 30% de aumento devido à informação aqui. E vai ter gente querendo comprar uma vaquinha para aplicar esse receituário aqui. Se a senhora me permite, senadora, a senhora me permite que uma outra atividade que nós temos orientado, mesmo dentro do nosso programa Balde Cheio, que é da cadeia do leite, esse tipo de coisa que nós temos feito, otimizando o uso da terra, fazendo uma poupança e integrando a pecuária à floresta. Já debatemos esse tipo de coisa aqui e nós vimos que não só a produção, como pode ser feita a poupança da família, plantando árvores no meio do pastejo e da pastagem do gado, como também esse tipo de coisa, o sombreamento para o gado é uma coisa importantíssima, que ele não caminhe para procurar a sombra para o seu descanso e para ruminar. Esse tipo de coisa aumenta muito, muito a conversão alimentar do animal. Muito obrigada, nosso doutor Pedro Celso. Penso que também na hora dos debates a gente ampliará também o grau de informação. Essa informação é relevante que Vossa Excelência traz. E eu passo de imediato a palavra ao doutor César Aldrigue, que é diretor de desenvolvimento de projetos de assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Com a palavra, o César Aldrigue. Como é que liga? Bom dia, senadora Ana Amélia. Bom dia ao secretário de Reorientamento Agrário do MDA, o Ademar Lopes, ao Pedro Celso, do Ministério da Agricultura, e ao Zenildo, que compõe a mesa aqui conosco, pela CONTAG, que já travamos grandes debates sobre a reforma agrária com a CONTAG. Muito obrigado. Senadora, trago aqui um abraço da presidenta do INCRA, Lúcia Falcon, que se encontra em agenda em São Paulo, e justifico a ausência dela e trago aqui o abraço e a disposição de travarmos outros debates e diálogos, certamente com a presença dela aqui conosco. Senador José Medeiros, uma alegria estar vindo aqui por conta do seu requerimento. Espero que a nossa apresentação traga alguns elementos que venham ao encontro das questões levantadas no seu requerimento, mas tenho certeza que questões
poderão ficar não atendidas e, desde já, nos colocamos à disposição a nossa assessoria, com a sua assessoria, para que, eventualmente, a minha apresentação não consiga contemplar as expectativas do requerimento. Como é que faz aqui para trocar? Tá. Aqui. Senador José Medeiros, o senhor referiu ao Plano Safra, quando foi anunciado pela presidenta e pelo ministro Patrus Ananias, os recursos do PRONAF e um conjunto de ações, incluindo a aquisição prioritária de alimentos da agricultura familiar pelos programas de compras institucionais. Nesse mesmo evento, a presidenta da República encomendou ao ministro Patrus Ananias um novo plano para a reforma agrária. Então, a gente tem 30 dias para formular esse plano. O ministro está com essa responsabilidade. E o que eu vou tentar apresentar aqui, senador José Medeiros, são um pouco das bases, das premissas, para que a gente consiga reverter aquele quadro que o senhor colocou do decréscimo dos assentamentos no país. Eu vou abordar como pressuposto aí a nova ruralidade do Brasil, que a nossa presidenta Lúcia Falcon tem debatido nos fóruns em que ela tem participado, trazer um pouco os números da reforma agrária atual, que é uma das questões que o senhor levanta no seu requerimento, as políticas públicas e no final, as perspectivas. Hoje, esse é o quadro que nos provoca a formular um plano para a reforma agrária. Aqui ficou muito pequeno, mas são 115 mil famílias acampadas no Brasil, que são esses pontinhos amarelos, são os acampamentos espalhados pelo país. E os pontinhos verdes são as possibilidades de aquisição de áreas para novos assentamentos. Então, essa é a grande questão. Nós temos aproximadamente 120 mil famílias acampadas esperando por terra, que deve ser, senador José Medeiros, o grande desafio do plano que será apresentado pelo ministro Patrus Ananias nos próximos dias, pela presidência Lúcia Falcon, e com certeza terão muita satisfação em vir discuti-lo aqui, senadora Ana Amélia Lemos, nessa comissão tão importante. Uma ação que o INCRA vai fazer de assentamento dessas famílias, como disse a secretária Ademar, em muita harmonia com as ações que a Secretaria de Desenvolvimento de Reordenamento Agrário da MDA faz. Um dos pressupostos, não está aparecendo aí, está cortado aqui, não é possível apresentar, né? Senadora, uma das bases da reflexão de um plano para a questão de repensar o rural brasileiro é justamente a provocação que esse estudo aqui, apoiado pelo ICA, coordenado pela Universidade Federal do Sergipe, com um conjunto de universidades espalhadas no Brasil, é um novo enfoque sobre a ruralidade brasileira. Não aparece aqui no canto, mas os dados do IBGE, que trata o rural e urbano a partir dos perímetros urbanos das cidades, que são decretos dos prefeitos, das câmaras de vereadores. O dado do IBGE é que nós temos hoje 16% da população no meio rural. Este estudo mostra que mais de 3 mil municípios no Brasil têm menos de 20 mil habitantes e mostra as ligações que esses pequenos municípios têm com o meio rural. A partir desses pressupostos, desse estudo coordenado pela professora Tânia Bacelar, mostra que a população que vive nos pequenos municípios que são rurais, com menos de 20 mil habitantes, nós passamos de 16% da população brasileira para 37% da população brasileira que está aqui nesse cantinho. Então, 37% da população brasileira hoje está dentro dos conceitos deste estudo do ICA com as universidades federais, que mostra a relação da população que está nos pequenos municípios, que vive na pequena cidade, mas que depende da produção rural. Somado este raciocínio com o estudo do BGE das redes urbanas, mostra que todo o desenvolvimento do país, e aí esse estudo ele mostra as grandes cidades e as relações com que elas têm com as pequenas cidades,
que nós temos grandes investimentos nas grandes metrópoles e não temos nas pequenas cidades. Pensar um projeto de desenvolvimento rural, onde você insere assentamentos e não perceber como que se dá essa relação das famílias assentadas com a cidade, nós estaremos, com certeza, projetando mal a reforma agrária. Esse estudo do IBGE mostra os grandes centros e a importância das grandes metrópoles e o quanto que ficam vazios e o quanto que tem que se deslocar as pessoas para ter os serviços, e eles vão estudando uma série de serviços. Aqui não aparece, mas esse é o mapa do deslocamento para os serviços de saúde. Quanto que precisa se deslocar uma pessoa que está nessa região até os grandes centros de saúde? Então, a ideia com esses estudos é que a gente produza uma reflexão de quais são as bases e as necessidades para um plano de reforma agrária para os pequenos municípios, que são 37% da população rural brasileira pelo estudo inicial, e aí passa a ter um conjunto de desafios, porque essas pessoas que estão lá no primeiro mapa, 120 mil famílias acampadas, os assentamentos, elas experimentam no seu dia a dia o fluxo do rural para o urbano. Elas fazem fluxos para buscar serviços de saúde, fazem fluxos para buscar serviços no comércio, na agricultura, e isso traz uma experiência urbana. E é com isso que a gente quer trabalhar com o plano de reforma agrária. Os números da reforma agrária. Hoje, senador José Medeiros, nós temos... Eu estou errando nesse botão aqui. São 9.200 assentamentos, 970 mil aproximadamente famílias assentadas, 1 milhão de lotes, 4 milhões de pessoas, 88 milhões de hectares. Se nós olharmos o mapa, que não está aparecendo aqui, mas as características regionais dessa reforma agrária, isso nós teremos que pensar e debater com muito carinho. Nós temos 23% dos assentamentos na região norte, só que esses assentamentos correspondem a 44% das famílias no Brasil. Então, nós temos hoje 44% da reforma agrária na região norte, não aparece aqui do lado, mas 35% no nordeste, e o restante distribuído aqui nas regiões sul, centro-oeste e sudeste. Agora já estou passando. Vai tentar formar... Bom, aqui eu tenho... Eu posso, senadora Ana Amélia, disponibilizar todas as informações, inclusive aquelas que deram origem aos gráficos, que a gente tenta ser sintético e... Ótimo. Vamos distribuir para todos os senadores. Ok. Bom, na sequência, esse conjunto de famílias que estão acampadas e esse conjunto de famílias, senador, que estão nos assentamentos, o grande desafio é articulá-los com as políticas públicas para o desenvolvimento, para proporcionar que essas famílias possam se fixar no campo, como requer Vossa Excelência no requerimento. A gente tem, das 970 famílias, 655 estão no CadÚnico, que é um sistema público, que quem tem fé pública para colocar as pessoas nesse cadastro são os municípios, recebem Bolsa Família, 42 mil estão recebendo Bolsa Verde, que é aquele apoio pelo Ministério do Meio Ambiente para as famílias que estão especialmente na região norte, agora também no nordeste, na Caatinga, que mantém a floresta em pé. 79 mil estão recebendo o Fomento do Brasil Sem Miséria. Nós ampliamos muito o serviço de assistência técnica e extensão rural, estamos com 401,2 mil famílias assentadas sendo atendidas. Vou mostrar um gráfico a seguir. Praticamente 9 mil famílias estão vendendo produção dos assentamentos para o programa de aquisição de alimentos. E eu coloquei aqui embaixo a importância da infraestrutura básica para que as famílias permaneçam lá no campo. Então, estradas, água, que não aparece aqui no final, habitação e energia elétrica, é tarefa do INCRA articular. Então, nós temos parte disso no orçamento do INCRA, mas buscamos parcerias com estados, com municípios, com o programa Água para Todos, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, com o programa Minha Casa Minha Vida e o programa Luz para Todos. Aqui um destaque para o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Uma pesquisa feita pela ONU e pela Unesco mostrou que nós fizemos, neste período de 98 até 2014, que é
o período que a gente desenvolve o Programa Nacional de Reforma Agrária, 320 cursos em 1.800 municípios, com 82 instituições de ensino, alcançando 164 mil estudantes, que vai desde a educação de jovens e adultos até a universidade, com graduação. Essa é a distribuição dos cursos no Brasil, é operado pelas superintendências regionais com instituições de ensino reconhecidas pelo MEC. Esse é um tripé importante que eu vou referir ao final da minha apresentação. Assistência técnica e extensão rural. Nós começamos em 2003 com 20 milhões, com 42 mil famílias, alcançamos em dezembro 365 mil, com 392 milhões de reais. É um programa que vem se firmando com o passar do tempo. A Lei de ATER de 2010, ela tem um papel fundamental quando que começam a contratação dos serviços e não por convênios, e o avanço da presença dos profissionais nos assentamentos, que por isso é um programa de assessoria técnica, social e ambiental. Ela vai além da assistência técnica, ele vai à organização do assentamento e a toda a orientação ao licenciamento do assentamento e das atividades que devem ser licenciadas para ser executadas. Aqui a importância da articulação dos egressos dos cursos de educação com os profissionais que estão na extensão rural. Aqui é uma imagem da participação dos alunos dos programas de educação com os extensionistas no Acre. O programa de agroindustrialização é um programa que tem a participação do BNDES, da Fundação Banco do Brasil e do INCRA. Tem essa distribuição, eu posso detalhar aos senhores, eu estou vendo que o meu tempo está chegando ao final, mas a grande estratégia aqui é de que as agroindústrias financiadas pelo BNDES, Banco do Brasil, com a articulação dos ministérios, ela deve ser a âncora do processo de desenvolvimento do desenvolvimento dos assentamentos. Perspectivas de forma muito rápida, senadora Ana Amélia, que o nosso plano deve ter um tripé básico. A partir da terra, o cooperativismo, que já foi aqui referido. É importante o tecido social e a organização das famílias assentadas, articuladas naquele território, que é muito mais rural do que urbano, onde os assentamentos se inserem. A agroindústria familiar organizando todo o processo de produção, com assessoria técnica. E aqui, no final, o conhecimento técnico. A gente vai buscar isso com os instrumentos de crédito, assessoria técnica, os programas de educação formal e agroindustrialização. E os planos não podem ser assentamento por assentamento. Eles devem ser discutidos com a sociedade, com um conjunto de assentamentos, um conjunto de municípios, pensando a agroindustrialização como âncora do processo de desenvolvimento, com forte articulação com estados, municípios, instituições de ensino, pesquisa e extensão. E tenho certeza que, à medida que ele for sendo colocado no papel, como foi encomendado pela presidenta Dilma, teremos o maior orgulho de discutir nessa comissão, senadora. Muito obrigada pela exposição muito clara e didática também, doutor César Aldrigue, que é o representante do INCRA. E eu agora passo a palavra ao último expositor, que aqui ouvimos a parte oficial, a parte institucional, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, INCRA, e agora a ponta, quem recebe esses serviços, que é a CONTAG. Então, passo a palavra ao Zenildo Pereira Xavier, que aqui representa os agricultores. Bom dia. Eu gostaria de colocar a Celana, por favor. Inicialmente, quero cumprimentar a nossa senadora e, ao mesmo tempo, justificar aqui a presença do nosso presidente. Nós estamos aqui representados por mim. E ele também nos honra muito por esse momento, senadora, de um momento oportuno para a gente debater temas tão relevantes. Ao mesmo tempo, cumprimento aqui o nosso senador, que é o autor, José Medeiros, e ao mesmo tempo também nosso senador aqui também representado, o senador Moca. Enfim, em nome da senadora, me permita cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, cumprimentar a nossa secretária Ademar, em seu nome também estendo cumprimento aos demais companheiros, nosso colega César Rodrigues também, enfim, cumprimento aqui o doutor Pedro Celso. Para nós é importante, primeiro, que me permita a ousadia de discordar um pouco do tema com relação assim, à fixação do homem do campo. Eu acho assim, que é uma palavra expressamente muito comum usada, a gente tem o hábito de usar, mas eu acho que o campo brasileiro é muito mais dinâmico, no sentido de eu acredito que fixar é uma palavra um pouco meio forte, no sentido que eu acho que fixar seria uma ave ou até mesmo, mas o agricultor familiar ele é muito mais dinâmico do que simbolicamente da palavra que expressa.
Eu gostaria que pudesse passar para a próxima lâmina, apesar do tempo. Ok, desculpa. Como eu disse, a concepção do homem do campo, que é, ao mesmo tempo, o fortalecimento da agricultura familiar. Eu gostaria aqui, nesse gráfico, e um pouco também, esse gráfico muito bem representado pela FAO, no qual nós discordamos desse contexto, que para mim é um equívoco, da urbanidade. Tão bem falado aqui, e até o senador também, Medeiros, inicialmente ele falou se o campo brasileiro hoje ele é rural ou é urbano. Eu posso dizer aqui, reafirmar, o nosso campo brasileiro ele é rural. É um equívoco essas informações colocadas, no qual nós não concordamos com esses dados, porque historicamente, se a gente vê na história, a história nos diz que, por exemplo, na década de 70, de 60, 70, 80, a população ela veio no sentido para o campo, mas como a questão da mão de obra, como a mão de obra, como de riqueza, e não como um campo com melhores condições de vida, em busca de uma agricultura familiar verdadeiramente sustentável, com todo o equilíbrio de homem e a diversidade. Então, assim, esse gráfico aí, em apenas 2018, nós temos 10%, esse dado para nós ele é irreal, isso não dialoga com a nossa realidade brasileira. O que foi colocado aqui por o doutor César Rodrigues falou muito bem que hoje a maioria dos municípios hoje ele tem a sua cultura, ele é rural. A exemplo do meu estado do Espírito Santo, rapidamente, se alguns municípios hoje a questão rural saísse, os municípios, principalmente a agricultura, esses municípios eles seriam eliminados, ou seja, sumiria porque ele tem a participação diretamente com a questão da agricultura. Então, portanto, quero aqui reafirmar que hoje a nossa realidade ela é mais rural e não urbana da forma que está sendo colocado. Nós temos aqui dois modelos de projeto bem claro. Aqui, nós temos... desculpa, eu acho que eu apertei. Tá, me ajude aqui, por favor. Alguém aqui dá... nós temos aqui aquele quadro ali da matriz tecnológica. De um lado, nós temos aqui a Revolução Verde, que está bem claro nesse primeiro painel, que tem um trator, que é um pacote tecnológico, e que a gente tem um campo que nós temos uma tecnologia, de fato, do agronegócio, que, ao mesmo tempo, ela leva apenas a visão da quantidade, não da qualidade. De um outro lado, um campo com máquinas, mas um campo esvaziado de pessoas, de homens e mulheres e da sua diversidade. De um outro lado, nós temos aqui um projeto que é a agroecologia, que nós temos uma diversidade de alimentos, sobretudo um equilíbrio entre a fauna e a flora, o homem, a floresta, respeitando a sua diversidade dos camponeses, sobretudo das comunidades tradicionais, enfim. Então, é uma diversidade com relação, um respeito com a natureza, com a agroecologia e com todo o seu sistema fauna e a flora. De um outro lado, nós temos, como eu coloquei aqui, e nos preocupa muito, um sistema que cada vez mais a tecnologia ela é boa, mas na forma da concepção que está sendo colocada, ela traz consigo o esvaziamento do campo brasileiro, e aí quando você tem aí a tecnologia hoje, através da máquina, ela substitui a mão de obra do campo, e que muitas dessas pessoas, uma vez que não foram qualificadas, estão vindo para a cidade, e com isso tem um esboção da pobreza, e que a gente sabe que hoje os senhores aqui sabem disso, a situação que está nas grandes cidades, da violência, das drogas, e que isso remete à questão lá do campo. Também nós temos aqui os transgênicos. Dizer que os transgênicos, ela é uma via hoje, na minha concepção, da linha dos agrotóxicos e a perda da sua biodiversidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, quando a transgenia ela vem para ajudar um alimento, na composição de um elemento, para garantir uma subsistência, uma deficiência que se tem de uma proteína, enfim. Mas o que está sendo colocado hoje, ela abre uma janela para a questão do agronegócio, que é um pacote tecnológico, sobretudo do pacote verde, que aí a gente vê da agricultura que hoje ela traz o acúmulo de agrotóxicos. Só rapidamente aqui, nós temos para o próximo ano a previsão de 1 milhão de toneladas de produtos a questão do agrotóxico, sendo uma quantidade de 5,2% de veneno para cada habitante. E nós sabemos que isso é um efeito estufa, porque hoje a questão do que se está colocando na saúde brasileira, hoje o gasto que se tem é reflexo da transgenia que está sendo colocado hoje. Então, assim, nós estamos muito preocupados com o que está colocando hoje a questão dos transgênicos.
Então, para nós, é muito um prejuízo muito grande, além da questão do governo, das políticas voltadas pela questão desse investimento. Só rapidamente aqui, se a gente para aqui o pepino e o pimentão, nós temos ali no gráfico 80% contaminado de agrotóxicos. É muito grave, isso é muito grave. E exemplificando a questão da uva ali, 56%. Ali embaixo, os senhores podem ver ali listado de vermelho, nós temos aqui quase 50% de agrotóxicos ainda não permitido pela essa questão da cultura. E, como eu falei, isso gera um efeito estufa na saúde do povo brasileiro. E aí é isso que nós queremos, é esse tipo de agricultura que nós queremos para os nossos filhos, os nossos netos. Então, acho que não é isso que nós defendemos, essa política da questão dos transgênicos, que hoje tem sido um grande mal, um perverso para a saúde brasileira e pelo campo brasileiro. Também aqui o caminho inverso. Nós temos aqui recentemente de uma lei da rotulagem, que foi em 2003, da 4.680/2003, que obrigou as empresas a identificar um T como símbolo dos produtos transgênicos. Mas eu fico vergonhado, sinceramente, aqui, onde em 2000 e agora em 2015, 28/4, foi aprovado na Câmara, para que seja instituído pelo deputado Luiz Carlos Renge, extingue a rotulação obrigatória de alimentos. Isso é enganar o povo brasileiro. E eu quero dizer assim, nós sentimos como brasileiro envergonhado, porque o povo brasileiro, sobretudo, ele precisa, essa informação tem que ser colocada de forma muito clara e objetiva sobre os riscos que traz os produtos transgênicos. Então, é o direito do povo brasileiro. E nossos senhores senadores, deputados, eles foram eleitos para que o povo brasileiro tem esse direito de saber a identificação dos riscos que isso traz para a segurança alimentar. Então, portanto, para nós, assim, a gente fica aqui, repudia, porque é um projeto que não está claro, mas que o povo brasileiro tem o direito de esclarecer os riscos que os transgênicos traz. Aqui também, da mesma forma, a via cega dos mercados, que a gente vê vários produtos aqui que tem na sua composição a questão dos transgênicos e que isso leva em sério um risco para a saúde brasileira e que aqui eu não preciso simbolizar, que os senhores sabem muito bem a concentração que isso tem desses produtos. Eu quero dizer, reafirmar, nós não somos contra o agronegócio. A palavra do agronegócio sabemos que tem a sua importância para a economia brasileira, mas o que nós somos contra são a concepção da forma que está sendo colocado a questão do agronegócio, de um lado, porque a gente sabe que contribui para o PIB brasileiro, mas ao mesmo tempo ele ameaça a nossa soberania alimentar e nutricional. E eu queria reafirmar, seremos lembrados como um país forte dos alimentos contaminados. Haja visto que os países da Europa já estão começando a fazer uma política diferenciada, de ter uma qualidade de um produto, principalmente preocupado com a alimentação dos seus povos. Eu acho que o Brasil também é diferente, nós precisamos avançar nessa política de ter um produto de alimento saudável, como a agricultura familiar, como o sistema agroecológico, que é uma alternativa. Nós temos aqui também, nessa mesma concepção da disputa de projeto, nós temos um gráfico que é triste, que é reflexo dessa política das mudanças climáticas do agronegócio, que não tem respeito com o meio ambiente, com a sua biodiversidade e que traz como consequência esse solo que está aí, que para nós é muito triste. E eu acho que é isso que eu não quero ver para meus filhos, de uma forma que não respeita o meio ambiente, a sua diversidade, a sua cultura, porque só pensa na quantidade e não a qualidade. Do outro lado, nós temos ali uma demonstração de produção de alimentos que tem um equilíbrio da flora e da fauna e da flora, que tem animais, que tem um homem que respeita a natureza, que respeita a água, a qualidade de vida, sobretudo uma produção de alimentos saudável. Eu queria só recitar uma frase que eu gosto muito ali, acho que nós pegamos na apresentação, e eu queria dizer, quando a última árvore tiver caído, e quando o último rio tiver secado, e o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se pode comer. Queria me reportar a recíproca do Papa Francisco, que eu acho que a Igreja tem feito um grande trabalho, e eu acho que o Papa Francisco resgata isso, para nós é muito importante, e quando ele coloca ali, cuidado da casa comum. E eu acho que, senhores e senhoras, nós precisamos rediscutir essa política, porque, sobretudo, que o Brasil, não só o Brasil hoje, está indo mais pelo lado da quantidade, e nós estamos preocupados com a qualidade, com as nossas futuras gerações. Nós temos um projeto alternativo
desenvolvimento rural sustentável e solidário, que também nos orienta a isso, principalmente quando o princípio de diretriz para um desenvolvimento rural no Brasil sustentável e solidário, que indica que não há desenvolvimento sem fortalecimento à expansão da agricultura familiar por meio de uma reforma agrária ampla e massiva. Sem dúvida nenhuma, eu acho que como eu não gosto de falar essa palavra fixação do homem do campo, mas para permanecer o homem no campo é preciso que perpasse pelo acesso à terra, principalmente pela reforma agrária. Porque o que está acontecendo hoje no Brasil, cada vez mais a terra está sendo concentrada pela estrangeirização, por uma política de Estado ainda que privilegia o agronegócio, e a gente, por outro lado, nós temos aí a grande violência no campo, as disputas dos movimentos sociais, porque são terras da União Federal que estão na mão de grandes proprietários e que não fazem o cumprimento da função social. É isso que nós precisamos discutir. Já conquistamos muita coisa. Queremos aqui entender que nós conquistamos muito. Como já foi colocado aqui, habitação, o Pronaf nós faltamos para 28,9 bilhões, isso é muito importante, além da habitação, de várias políticas públicas, mas isso para nós isso não é o suficiente para que, de fato, o homem fique no campo com qualidade de vida. É preciso muito mais avançar. Eu queria que os senhores olhassem esse cenário aqui. Quando a gente vê lá uma casa, e que hoje é importante numa política de governo, o projeto de habitação, quando a gente vê muito triste de um modelo que é vítima do agronegócio, sobretudo da concentração da terra, mas que hoje os trabalhadores estão tendo a oportunidade de uma política de governo, que nós lutamos para isso, que é o Programa da Habitação Minha Casa Minha Vida, e que nós temos aqui um exemplo de uma casa, de uma família, com homem no campo, com a biodiversidade e com a produção de alimentos. E queria reafirmar o nosso compromisso. Nós continuaremos na rua lutando para um Brasil melhor, sobretudo para uma agricultura familiar saudável. Não um modelo de um campo esvazio onde só tem a máquina, o eucalipto, a cana e a soja, mas um campo brasileiro que, de fato, que tem a biodiversidade da produção da agricultura familiar e que, sobretudo, preserva o homem como um equilíbrio, como a fauna, a água e as comunidades tradicionais. Então, a gente agradece aqui e eu queria deixar uma frase. Fixar o homem no campo não apenas não resolve o problema, mas é preciso garantir a opção de viver no campo como um modo de vida plena. É isso que nós defendemos, que o homem tem condições de viver de forma satisfatória e o equilíbrio com a natureza.